Preparem-se, porque esta não é uma história comum. Tudo começa em Vilarejo das Brumas, uma pequena aldeia aninhada no fundo de um vale, perpetuamente coberta por um véu de névoa. Os habitantes eram gente simples, de poucas palavras, cujas vidas se entrelaçavam com os ritmos da natureza e as lendas sussurradas ao pé da lareira. No centro de todas as lendas estava a Mansão do Penhasco, uma estrutura imponente e abandonada que se equilibrava perigosamente na beira de um penhasco, observando o vale como um guardião sombrio. A mansão pertencera à família Valdemar, outrora a mais rica e influente da região. Mas, há um século, eles desapareceram. Simplesmente evaporaram. Numa noite de tempestade violenta, toda a família, o patriarca, a sua esposa e os seus 2 filhos, sumiu sem deixar rastro. As portas da mansão foram encontradas abertas na manhã seguinte, a comida ainda na mesa, mas dos Valdemar, nem sinal. A história transforma-se num conto de fadas macabro, uma história para assustar as crianças. Ninguém se atrevia a aproximar-se da mansão. Diziam que era amaldiçoada, que os espíritos dos Valdemar vagueavam pelos seus corredores poeirentos, à espera. Mas toda a lenda tem alguém disposto a desafiá-la. Esse alguém era Lyra, uma jovem historiadora e descendente distante de uma linhagem que outrora servira aos Valdemar. Ela não acreditava em maldições, mas sim em factos escondidos. Armada com a sua curiosidade insaciável e velhos diários de família, Lyra chegou a Vilarejo das Brumas determinada a resolver o enigma que assombrava a sua linhagem. Os habitantes locais risbaram com desconfiança. "Não mexa no que está quieto, menina", avisou um velho lojista, os seus olhos carregados com o peso de gerações de medo. A mansão não gosta de visitas. Mas Lyra não se deixou intimidar. Para ela, a mansão não era um túmulo, mas sim uma cápsula do tempo, um arquivo à espera de ser decifrado. Numa tarde cinzenta, quando a névoa estava mais espessa do que o normal, Lyra subiu o caminho sinuoso até ao penhasco. Os portões de ferro forjado rangeram como um gemido de dor quando ela os empurrou. Ao entrar, o ar tornou-se pesado, imóvel. A poeira dançava nos feixes de luz que penetravam pelas janelas sujas, iluminando móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas à espera de um baile que nunca aconteceu. Lyra começou a sua investigação na biblioteca. As prateleiras iam do chão ao teto, repletas de livros cujas lombadas estavam a desfazer-se. Foi ali, escondido atrás de uma falsa parede de livros, que ela encontrou o seu primeiro grande achado, o diário secreto de Elara Valdemar, a matriarca da família. As páginas amareladas cheiravam a tempo e a segredos, ao contrário da imagem austera que a história pintava. O diário de Elara revelava uma mulher apaixonada pela astronomia e obcecada com um evento celestial raro, que ela chamava de a Conjunção Silenciosa. Ela acreditava que, durante este alinhamento planetário, um portal para outra dimensão se abriria. Isto era mais estranho do que Lyra alguma vez imaginara. Uma família obcecada com astronomia e portais dimensionais? Parecia ficção científica. Mas as anotações de Elara eram meticulosas, cheias de cálculos complexos e mapas estelares. Ela descrevia um local específico na propriedade, um antigo círculo de pedras escondido na floresta, atrás da mansão, como o epicentro do fenômeno. A última entrada do diário foi escrita na noite do desaparecimento. Com uma caligrafia trêmula, Elara escreveu: "Esta noite é a noite. A conjunção está a poucas horas de distância. As crianças estão assustadas, mas o meu marido concorda. Não podemos perder esta oportunidade. Deixaremos este mundo de dor para trás e entraremos num novo começo. Deixaremos tudo para trás. É o nosso único caminho." Lyra sentiu um arrepio. Não era um rapto. Não era um crime. Tinha sido uma escolha. Eles planearam desaparecer. Com o diário em mãos, Lyra aventurou-se pela floresta densa,
atrás da mansão. O ar tornou-se mais frio e a névoa parecia agarrar-se aos seus pés. Depois de quase 1 hora de busca, ela encontrou um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo e gravadas com símbolos que ela reconheceu dos mapas estelares de Elara. No centro do círculo, o chão parecia diferente. A relva era mais escura e a terra parecia vibrar com uma energia sutil. Enquanto examinava as pedras, Lyra notou algo brilhante e semi-enorado na base de uma delas. Com cuidado, ela escavou a terra e encontrou um pequeno medalhão de prata. Estava frio ao toque. Ao abri-lo, viu um retrato em miniatura de Elara e do seu marido de um lado. Do outro, em vez de um retrato dos filhos, havia uma gravação. Não era uma data, nem um nome. Era um conjunto de coordenadas estelares. Intrigada, Lyra tirou o seu telemóvel e, usando uma aplicação de astronomia, inseriu as coordenadas. O resultado deixou-a sem fôlego. As coordenadas não apontavam para uma estrela ou uma galáxia conhecida. Apontavam para um ponto vazio no espaço profundo. Uma anomalia que os astrônomos modernos haviam apelidado de o vazio de Biot. 10. Uma vasta região do universo com uma densidade de galáxias incrivelmente baixa. Um lugar misteriosamente vazio. A família Valdemar não desapareceu da Terra. Eles tinham como objetivo viajar para as estrelas. A conjunção silenciosa era o meio, e o círculo de pedras, o portal. A história era muito mais complexa e fantástica do que qualquer lenda local poderia conceber. Lyra voltou à mansão, sentindo o peso daquela descoberta. Ela sentou-se na biblioteca poeirenta, o medalhão na mão, e olhou pela janela para o vale enevoado. A maldição do vilarejo das brumas não era sobre fantasmas, mas sobre a ausência, sobre uma família que fez uma escolha extraordinária, deixando para trás um mistério que só podia ser resolvido por alguém que olhasse para além do mundo visível. Enquanto Lyra organizava as suas notas, percebeu que a sua descoberta não traria um encerramento simples. Como é que ela explicaria ao mundo que uma família do século XIX tinha, supostamente, viajado pelo espaço? Quem acreditaria? Talvez o segredo dos Valdemar estivesse destinado a permanecer assim. Um segredo, um sussurro na névoa, conhecido apenas por ela. Mas Lyra não era uma guardiã de segredos. Ela era uma historiadora. O seu trabalho era partilhar a verdade, por mais inacreditável que fosse. Ela decidiu que escreveria a história completa, não como uma lenda, mas como uma investigação, apoiada por todas as evidências que encontrou: o diário, os mapas, o medalhão, as coordenadas. Ela olhou para o diário de Elara uma última vez, para a última frase. É o nosso único caminho. Lyra sorriu. Talvez não fosse uma fuga da dor, mas uma busca por conhecimento. Uma viagem para o desconhecido, impulsionada por uma curiosidade tão intensa quanto a sua. E assim, o mistério da mansão do penhasco foi resolvido, não com a descoberta de um crime, mas com a revelação de um sonho audacioso. Vilarejo das Brumas poderia nunca mais olhar para a mansão da mesma forma, não como um lugar amaldiçoado, mas como um monumento a uma família que se atreveu a olhar para as estrelas e a perguntar: e se? O que acharam desta história? Às vezes os mistérios mais sombrios escondem as verdades mais luminosas. Deixem nos comentários o que pensam que aconteceu realmente à família Valdemar. Será que eles conseguiram? Ou será que o portal os levou para um lugar que não esperavam? Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada até o fim. Se gostaram deste mergulho no desconhecido, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos que adoram um bom mistério. Claro, subscrever o canal para não perderem as próximas histórias. Até a próxima aventura.